Amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou seu irmão em Cristo, o presbítero Pedro Paulo, que Deus te abençoe. Nós estamos naquela série de José. Hoje eu venho falando sobre quando Deus restaura o que a fome destruiu. E o texto é Gênesis capítulo 43, do versículo 1 ao versículo de número 34. Nós estamos falando sobre aquela série de José. Sobre José, uma bênção de Deus, né? Em Gênesis 43, vemos a continuação de uma história cheia de lágrimas, promessas e reencontros. A fome ainda assola a terra. Jacó e seus filhos enfrentam a dura realidade da escassez. Havia uma grande fome no Egito. Foram 7 anos de fome. A terra ficou seca, não produziu mais alimento. O alimento acabou. E para sobreviver, eles precisam voltar ao Egito, o mesmo lugar onde José, o filho perdido, está agora governando, mas sem que eles saibam. O que parecia ser apenas mais uma viagem para comprar alimentos e mantimentos, na verdade, era um passo dentro do plano divino. O que era fome era instrumento de Deus. O que era dor era caminho para a reconciliação. O que era passado mal resolvido seria agora curado pela graça do Senhor. E eu quero que você me acompanhe comigo nessa história. Sabe por quê, irmão? Porque Deus é especialista em usar as crises da vida para restaurar aquilo que o pecado destruiu. Em Gênesis 43, nos mostra que o plano de Deus nunca é interrompido pela escassez, pela culpa ou pelo medo. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 5, eu sempre chamo essas partes e dou um nome para elas. O nome dessa parte é a fome que força o retorno, do versículo 1 ao versículo 5. A Bíblia diz, a fome era rigorosa na terra. Não nasceu nada. Não crescia nada. Nada. Estava tudo seco. Jacó olha para os filhos e diz: voltai e comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá responde: o homem nos advertiu solenemente: não vereis o meu rosto se vosso irmão não vier convosco. José havia dito isso para os seus irmãos. Jacó enfrenta agora a consequência das suas escolhas e dos pecados antigos de sua casa. A fome força decisões difíceis, mas Deus usa a necessidade para nos mover do lugar e nos levar ao lugar da obediência. Às vezes, o Senhor permite que o sofrimento acabe. Não porque Ele quer te castigar, mas porque Ele quer te reposicionar. Oh, glórias a Deus! Enquanto há pão em casa, ficamos confortáveis, na zona de conforto, né? Mas quando o pão acaba, somos levados de volta à presença daquele que é o pão da vida. Oh, Jesus é maravilhoso. Quando a fome vem, é o chamado de Deus dizendo: volta para o lugar onde deixei o teu milagre. Aleluia! Segundo, a fé que desafia o medo. Versículo 6 ao versículo 10. Jacó teme perder Benjamim. Ele já havia perdido José e teme outra perda. Mas Judá se levanta e diz, no versículo 9, eu serei fiador dele, da minha mão o requererás. Judá representa a coragem que a fé produz. Ele entende que não dá para viver no passado. O passado que eu falo é no passado do medo. É preciso caminhar na confiança do presente. Muitas das vezes, a fé só nasce quando somos obrigados a enfrentar o que evitamos por anos. Olha que coisa maravilhosa! Muitas vezes, a fé verdadeira só nasce quando somos obrigados a enfrentar o que evitamos por anos. Jacó evitava mandar Benjamim, mas Deus queria curar o coração dele através dessa decisão. A fé não é ausência de medo, é caminhar mesmo tremendo, porque
porque você confia em quem te enviou. Judá assume a responsabilidade. Ele diz para o seu pai: se eu não o trouxer de volta, serei culpado para sempre. Estava falando de Benjamim. Ele estava ali se responsabilizando por levar Benjamim e trazê-lo de volta. E Deus começa a operar por meio de quem decide crer apesar do risco. Em Gênesis capítulo 43, do versículo 11 ao versículo 14, a generosidade no tempo da escassez. Jacó decide enviar Benjamim e orienta os seus filhos. No versículo 11, vê o que está escrito lá? Levai de presente ao homem um pouco do melhor da terra. Veja o paradoxo. Há fome, mas ainda há o melhor da terra. Mesmo no tempo da escassez, Deus sempre deixa um restante, um testemunho de sua fidelidade. Jacó separa bálsamo, mel, especiarias, mirra, pistache e amêndoas. Ele envia o que tem, um gesto de fé e humildade. Não havia muita coisa, mas o pouco que Jacó tinha, ele enviou para agradar aquele governador, que no caso era José, o seu filho. Quando você oferece o seu melhor a Deus, mesmo em meio à crise, eita, é forte agora, hein? Ele prepara um caminho de favor. Olha que coisa maravilhosa. O pouco que você entrega com fé se torna a chave que abre o coração do céu. Oh, glória a Deus! Lembra daquela mulher que deu a sua oferta e Jesus falou, essa deu tudo o que tinha. Aleluia! Do versículo 15 ao versículo 18, eu chamo de o reencontro e o temor. Estamos falando de Gênesis capítulo 43. Os irmãos chegam ao Egito e são levados à casa de José. Mas ao invés de alegria, sentem medo. Eles dizem, no versículo 18, confere aí na sua Bíblia, é por causa do dinheiro que voltou nos sacos. Eles ainda carregam a culpa do passado. O medo de serem punidos reflete a falta de paz interior. Muitos de nós também vivemos assim, irmãos, presos em culpas antigas, achando que Deus vai nos pegar a qualquer momento. Mas o que eles não sabiam é que José não queria castigá-los de forma nenhuma, queria restaurá-los. José queria ali naquele momento fazer de volta, trazer de volta aquela amizade que ele tinha com seus irmãos, a restauração da família. Vem comigo para nós encerrarmos. Quando Deus te leva de volta ao lugar da dor, não é para te envergonhar, é para te restaurar da culpa. Eles achavam que era juízo, mas era misericórdia disfarçada. Do versículo 19 ao 25 diz assim, o favor inesperado. Eles explicam ao servo de José sobre o dinheiro e o homem responde, no versículo 23, paz esteja convosco. Não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos. Olha que coisa, irmão. Deus estava trabalhando e eles não estavam percebendo que havia ali um movimento diferente. Deus estava mostrando que o perdão já estava liberado. Mesmo antes deles entenderem, eles só precisavam voltar. E o que parecia acusação se transforma em favor. Oh, glórias a Deus! Essa história de José, irmão, é uma das mais lindas do Novo Testamento. Quando voltamos ao caminho da obediência, Deus não apenas perdoa, Ele restitui com graça. A graça não é recompensa. Não, de maneira nenhuma. A graça, ela é presente, mesmo sem merecer. O favor de Deus nos alcança e nos surpreende. No versículo 26 ao versículo 34, eu chamo de o banquete da reconciliação. Quando José vê Benjamim, o texto diz que ele se retira para chorar. Está lá no versículo 30. José não aguenta. José, a emoção foi muito grande. José, o governador, é tomado pela emoção. Aquele choro é o símbolo do coração de Deus.
Um coração que se comove quando vê o filho arrependido, voltando para casa. Aleluia, glória a Deus. Ele manda preparar um banquete. José mandou preparar um banquete para os seus irmãos. E naquele banquete, os irmãos que um dia o rejeitaram, agora se assentam à mesa do perdão. Oh, que maravilha! Que cena bonita que eu vejo. Observe os detalhes. Eles se sentam por ordem de idade, um sinal de revelação divina. Benjamim recebe porção 5 vezes maior. Ninguém é rejeitado, todos são servidos. Esse é o retrato de Deus. Ele prepara uma mesa diante de nós, mesmo depois dos nossos erros. Você errou, você falhou, você traiu a Deus, você saiu da igreja, agora você voltou. Deus está com o braço aberto, te esperando para te abraçar novamente. Esse é o Deus que eu sirvo. O banquete na casa de José, ali no Egito, com os seus irmãos, o banquete, aquele banquete é símbolo da graça que acolhe, da misericórdia que restaura e do amor que supera o passado. José ainda não revela a sua identidade, mas já está demonstrando perdão. O processo da reconciliação está em andamento. E Deus está costurando os fios de uma história que parecia perdida. Oh, aleluia, Deus é fiel, irmão. Eu sou apaixonado por essa história de José. É uma história muito linda. Eu choro todas as vezes que eu a leio. Mas vamos continuar para nós darmos aqui a conclusão dessa história tão bonita. A fome trouxe os irmãos de volta. A obediência os levou ao Egito. A graça os colocou à mesa. Assim também é conosco. Deus usa a escassez para nos mover, o medo para nos ensinar a crer e a graça para nos restaurar. Talvez você esteja vivendo o tempo da fome, tempo de escassez emocional, escassez financeira, espiritual, mas hoje o Senhor te diz, volta para o lugar do propósito, porque lá há pão, há perdão e há favor. Ah, maravilha de Deus, irmão. Ouça Deus falando contigo nesta oportunidade. Deixa Deus controlar o teu coração. Dá o seu coração de volta para Ele. Deixa Ele tomar conta da tua vida. Em nome de Jesus Cristo. O mesmo Deus que transformou o Egito em um lugar de reencontro está preparando para você o banquete da restituição. Você não vai morrer de fome. Vai viver para testemunhar o cuidado de Deus. O Salmo 37:19, se não me falha a memória, diz assim: nos dias da fome serão fartos. Deus vai te alimentar no deserto, te exaltar na humilhação e te restaurar nas áreas onde houve perda. O tempo da fome vai passar e você verá que tudo cooperou para o plano de Deus. Oh, aleluia! Deus é fiel, irmão. Deus é maravilhoso. Aleluia! E eu quero orar por você agora. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida agora. Senhor Deus, obrigado, porque mesmo nos tempos de escassez, Tu está trabalhando por nós. Usa as dificuldades para nos levar de volta ao centro, Senhor, da Tua vontade. Perdoa os nossos medos e ensina-nos, Senhor, a confiar no Teu plano perfeito. Assim como José perdoou os seus irmãos, ensina-nos a liberar perdão e viver reconciliados contigo. Em nome de Jesus, eu quero te abençoar agora, meu querido irmão, para que você tenha o encontro com Deus da reconciliação. Assim como José se reconcilia com seus irmãos, Deus também quer se reconciliar com você. É só você se chegar a Ele e Ele se chega a você. E a bênção de Deus vai voltar a descer sobre a sua vida. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.
e que o Espírito Santo possa falar mais alto ao seu coração. Um grande abraço na paz do Senhor Jesus.